Olá, que bom que você está aqui. Hoje a gente vai desvendar juntos um tema que, vamos combinar, assusta muita gente em contabilidade, o famoso teste de recuperabilidade ou, como você vai ver por aí, o Impairment Test. Eu sei, parece um nome complicado, cheio de regras, mas fica aqui comigo. A minha missão hoje é te mostrar isso passo a passo, de um jeito que faça sentido, para que essa dificuldade vire segurança na hora de fazer a sua prova. Vamos nessa! Para a gente começar, a ideia por trás de tudo isso é, na verdade, uma pergunta bem simples. Aquilo que a empresa tem, sabe? As máquinas, os prédios, os carros. Será que eles valem mesmo o que está anotado lá no livro de contabilidade? Pensa no teste de recuperabilidade como um choque de realidade. Um jeito de garantir que a empresa não está se iludindo, achando que o patrimônio dela vale mais do que ele vale de verdade. E para ninguém se perder no caminho, tá aqui o nosso mapa, o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo essa briga entre o valor oficial e o valor da realidade. Depois, vamos uma missão para achar esse valor real. Em seguida, vem o momento da verdade, a comparação. E claro, como a gente bota isso no papel, contabilizando a perda ou até um ganho. E por fim, vamos falar de um caso especial que as bancas adoram, o Goodwill. É o caminho completo para a gente dominar o assunto. Então, bora lá. Primeiro ponto do nosso roteiro. Pensa assim, todo bem de uma empresa tem um valor registrado no papel, certo? É como se fosse a história oficial daquele bem. Só que, como a gente sabe, nem sempre o que está no papel conta a história toda. Esse valor oficial tem um nome, é o valor contábil. E a ideia é bem tranquila, olha só. A gente pega o valor que a empresa pagou originalmente pelo bem e tira o desgaste que ele já sofreu com o tempo e com o uso, que é a tal da depreciação. Imagina um carro de entregas. A empresa pagou R$50 mil por ele. Depois de um ano de uso, ele se desgastou uns 5 mil. Pronto, o valor contábil dele agora é de 45 mil. É o preço oficial dele dentro da empresa. E aqui, atenção, porque é um ponto que confunde muita gente. Qual a diferença entre depreciação e o teste de recuperabilidade? É simples. A depreciação é o desgaste esperado, o normal. É o carro que perde um pouquinho de valor todo ano só por existir e ser usado. Está no script. Agora o impairment, o impairment é o susto, o inesperado. Aconteceu alguma coisa, uma tecnologia nova surgiu e fez a sua máquina virar peça de museu. Ou sei lá, uma crise econômica fez o valor do seu imóvel despencar. Depreciação é rotina, impairment é emergência. Beleza, então a gente já entendeu o valor que está no papel. Agora, a nossa missão é outra, descobrir quanto aquele ativo vale de verdade hoje. Ou seja, quanto de dinheiro a empresa conseguiria recuperar com ele. E para fazer isso, a contabilidade dá para a gente duas opções, dois caminhos possíveis. O primeiro caminho é o valor em uso. A pergunta aqui é, ok, se eu continuar usando esse bem, quanta grana ele ainda vai trazer para a empresa no futuro? Voltando para a nossa van de entregas, o valor em uso dela seria uma estimativa de todo o dinheiro que ela ainda vai gerar fazendo entregas de pães, bolos, encomendas. E como a gente sabe que dinheiro no futuro não vale a mesma coisa que dinheiro hoje, a gente faz um cálculo para trazer todo esse valor futuro para o dia de hoje, o chamado valor presente. O segundo caminho é o valor justo líquido de venda. Aqui a pergunta é outra. E se eu simplesmente decidisse vender essa van hoje, agora? Quanto de dinheiro limpo sobraria no caixa? Então a gente pega o preço de mercado da van e desconta todos os gastos que teria para vender, tipo o anúncio, a comissão de um vendedor, essas coisas. O que sobra na mão, dinheiro limpo, é esse valor. E agora, atenção máxima, porque isso aqui é o pulo do gato para qualquer prova. O valor recuperável de um ativo vai ser sempre o maior desses dois valores que a gente acabou de ver. Mas por quê? Pura lógica. A empresa vai sempre escolher o caminho que dá mais dinheiro. Se continuar usando a van vai gerar mais grana do que vendê-la, o valor recuperável dela é o de uso. Agora, se vender a van hoje e colocar mais dinheiro no bolso, então esse é o valor recuperável. Simples assim, a gente sempre olha para a melhor opção. Pronto. A parte mais teórica já foi. Agora a gente chegou no grande momento, a hora da verdade. A gente já tem o valor oficial, que é o valor contábil, e a gente já descobriu o valor real, que é o valor recuperável. O que falta? Colocar os dois um do lado do outro e comparar. E a regra para decidir o que fazer é super intuitiva. Olha só, se o valor do papel, o contábil, for menor ou igual ao valor real, o recuperável, perfeito. Tudo certo, vida que segue, não precisa fazer nada. O bem vale o que está registrado até mais.
Agora, se o valor do papel for maior que o valor real, aí acende o alerta vermelho. Significa que o bem está supervalorizado nos livros da empresa. E a gente precisa consertar isso. Como? Registrando uma perda. E por que registrar essa perda é tão importante? Por causa de um princípio chamado prudência. O balanço da empresa tem que ser um retrato honesto da situação. Manter um ativo registrado por 100 mil, quando ele, na real, só vale 70 mil, seria mentir para quem confia naqueles números, como investidores e bancos. Então, reconhecer a perda é um ato de transparência, de honestidade contábil. Ok, entendemos a lógica, descobrimos que teve uma perda. E agora, como é que a gente coloca isso na contabilidade, na prática? E se a situação melhorar no futuro, se o valor daquele bem voltar a subir, o que acontece? Vamos ver isso agora. O registro tem 2 passos bem simples. Primeiro, a gente calcula o tamanho do prejuízo. É só fazer a diferença, valor contábil menos o valor recuperável. O resultado é a perda. Depois, a gente faz o lançamento disso. Esse lançamento faz 2 coisas. Ele registra essa perda como uma despesa, o que diminui o lucro da empresa, e, ao mesmo tempo, ele reduz o valor do ativo lá no balanço para que ele passe a mostrar o novo valor, o valor real. Agora vamos imaginar o cenário oposto. A crise passou, a economia melhorou e o valor da nossa máquina voltou a subir. A boa notícia é, aquela perda que a gente registrou pode ser desfeita, a gente pode reverter a perda. Só que muito cuidado aqui, porque existe um limite de ouro para isso. E o limite é exatamente esse que está na tela. A gente não pode aumentar o valor do ativo para quanto a gente quiser. A gente só pode reverter a perda até o valor que ele teria hoje se a perda nunca tivesse acontecido, considerando só a depreciação normal. Vamos com calma. Imagina que nosso carro, sem crise nenhuma, hoje valeria 80 mil, com desgaste normal. Mas por causa da perda, a gente baixou o valor dele para 60. Aí o mercado melhora e ele passa a valer 90. A gente pode reverter até 90? Não. O nosso teto, o nosso limite é 80. A gente só pode devolver o valor até onde ele estaria no seu caminho normal. E para fechar nosso roteiro, vamos falar de um ativo muito especial, um que a banca FCC Nossa, ela ama cobrar. É o tal do Goodwill. Ele tem uma regra única, que não tem exceção e que você precisa saber. Mas o que é Goodwill? Imagina que uma empresa gigante compra a padaria famosa do seu bairro. A padaria tem fornos, balcões, estoque, tudo isso vale R$1 milhão. Mas a empresa gigante vai lá e paga 5 milhões. Por que ela pagou 4 milhões a mais? Ela comprou algo que não dá para tocar. A marca, a reputação, a clientela fiel, a receita secreta do pãozinho. Esse valor a mais pago por essa expectativa de lucros futuros é o Goodwill. E o que você precisa gravar a ferro e fogo sobre o Goodwill para sua prova? Primeiro, ele não se desgasta como uma máquina, então não tem depreciação. No lugar disso, todo ano, sem falta, tem que fazer o teste de impairment nele. E segundo, a regra mais importante de todas, a perda por desvalorização do Goodwill nunca, jamais pode ser revertida. É isso mesmo. Para não esquecer nunca mais, a gente brinca com essa frase. Se a reputação daquela empresa comprada não era tudo aquilo e o Goodwill perdeu valor, essa perda é definitiva. Não tem choro, não tem volta, perdeu já era. Se a banca perguntar, a resposta é essa. Perda no Goodwill nunca é revertida. Ufa! Chegamos ao final da nossa jornada. Foi bastante informação, eu sei. Mas agora, para fechar bem, vamos amarrar tudo. Aqui está o resumo final, só com os pontos essenciais que você precisa levar para gabaritar esse tema na sua prova. Então, anota aí. O checklist da aprovação. Primeiro, o teste é a briga do valor contábil contra o valor recuperável. Segundo, o valor recuperável é sempre o maior entre continuar usando ou vender. Terceiro, se o valor do papel for maior que o da realidade, a gente registra uma perda. Quarto, essa perda pode ser revertida para a maioria dos ativos, mas tem aquele limite que a gente viu. E quinto, a regra de ouro. Perda em Goodwill é para sempre, nunca é revertida. Com esses 5 pontos, a lógica do assunto está na mão. Agora, com essa lógica na cabeça, o teste de recuperabilidade deixa de ser um bicho de 7 cabeças e vira uma ferramenta que faz todo sentido. Quando você pegar as questões, vai conseguir enxergar o porquê de cada coisa. Espero de coração que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear o caminho. Agora é praticar e ir com tudo buscar essa aprovação.